Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 12. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Eu gosto sempre, quando trago uma mensagem, não só como lidar com a vida, mas como viver com integridade diante de Deus ao lidar com a vida. E isso à luz das Escrituras. E hoje, quero trazer para vocês, Abraão e Ló entraram num conflito, porque os dois tinham muitas ovelhas, tinham seus funcionários, os pastores, e havia uma disputa pelas melhores pastagens onde eles estavam, e eles chegaram à conclusão que tinham que se separar. Ló escolheu o paraíso, o jardim de Deus, e a gente sabe no desenrolar da história que o que ele viveu foi um verdadeiro inferno. Ele acabou no inferno. E é isso que a gente precisa pensar e refletir um pouco hoje. Há pessoas que se casam porque querem viver num jardim de Deus, chamado casamento. Achei a minha anja, achei o meu anjo. Seremos agora guardados pelo Senhor e vamos viver no paraíso. E quando se casam, acabam montando um verdadeiro inferno. E vai botando mais gente dentro desse inferno. Trazem os pais, trazem avós, trazem irmãos. E agora estão rangendo os dentes de raiva, gemendo por causa de mágoas profundas. E esse é o inferno nas suas vidas. E coração queimando de dor. E a única coisa que fizeram e planejaram foi montar um paraíso. Mais nada. Então, antes de poder trazer algum conselho sobre como se livrar de um inferno futuro, nós precisamos aprender a fazer uma avaliação sobre o que de fato me move a tomar uma decisão. O que é que está fazendo com que eu haja dessa forma ou vá nessa direção? E é importante isso porque é o seguinte, nós somos aos poucos, como aconteceu com Ló, envolvidos, e sem perceber nós estamos caminhando, indo em direção ao inferno. E achando que a gente está montando um paraíso. Então, nós temos que fazer essa pergunta, o que de fato move as minhas decisões? Eu preciso chamar a atenção de vocês para compreender que a narrativa de Sodoma e Gomorra, essa narrativa que nós lemos, ela compõe um sistema que destrói todos aqueles que adoram. É um sistema que engole os seus adeptos. É um sistema que mata os seus próprios filhos. Isso é Sodoma e Gomorra. E como é que funciona esse sistema? Tem vários fatores. Mas eu quero pegar um, que é o que Jesus sistematicamente bateu. E a gente não percebe que isso nos devora, nos engole, e a gente vai achando justificativas para não mudar de rumo. O que é? Um sistema em que as decisões são tomadas em cima das riquezas, do dinheiro, mesmo que você não seja rico. O que eu quero dizer com isso?
Ló tinha bons negócios. Estava tudo dando certo para ele. As ovelhas produzindo e cada vez aumentando mais. Mas houve um problema no gerenciamento desses bens que acabou empurrando ele a tomar uma decisão que não estava no programa. O que aconteceu? Os funcionários do seu tio começaram a brigar com os funcionários dele. E nesse conflito, por falta de matéria-prima, não tinha pasto para todas as ovelhas, e apesar de uma terra tão grande, poderiam encontrar diversos caminhos para resolver, porém, a estrutura da empresa, do tamanho que estava, não era assim, tipo, vamos diminuir? A gente precisa de tudo isso? Vamos ver, se a gente não pode dividir? E não pode ajudar os nossos funcionários? Não, o pensamento foi, a gente precisa crescer mais. O que a gente faz? Separa a família. Abraão e Ló resolveram se separar. Então veja, os negócios entraram em conflito, começa a dar prejuízo e leva a separar a família. E aqui a gente já tem um ponto interessante a respeito de Sodoma. Por que decidimos determinadas coisas? Quais os critérios usados? O que vale mais? Os negócios, a empresa, o trabalho ou a família? Então, quando nós decidimos pelos empreendimentos, saiba o seguinte: não se deve esperar bons resultados para a própria alma, porque a decisão não foi pela alma, para o coração, e nem tampouco para as relações da família. Como é que eu posso decidir pela empresa e achar que a minha família vai ser ótima? Eu tenho que fazer o processo inverso. E há pessoas que, em nome desse empreendedorismo, escravizam a si mesmas e chamam isso de sucesso. Acabam escravos de um sistema, se autodisciplina até que fazer daquele jeito, e vai como um escravo trabalhando, se submete a uma autopressão, ela mesma se pressiona, porque ela tem que dar certo, ela tem que funcionar, tem que ser um sucesso, acaba sendo engolido vivo, destrói a si mesmo, acaba destruindo as suas relações, machuca quem diz amar, põe um sorriso na cara para poder mostrar na rede social, e chamam isso de vida. E vida boa. E aí cria mais gente desejando esse tipo de vida boa. Eu conheço muita gente, de terno, gravata, perfumada, de lindas fotos nas redes sociais, porém, a vida é um desastre. A gente precisa aprender a ver se o que nos move é o amor genuíno, o amor verdadeiro, por pessoas de verdade. Se o que nos move é esse amor ou é o sucesso? Se o que nos move é esse amor ou é dar certo? Ou é o dinheiro? Ou é a profissão? O que é que está nos movendo? Muitas vezes nós colocamos um projeto na área profissional, na hora que eu chegar até ali, aí pronto, aí eu posso estabelecer algo melhor, por exemplo, para a minha família. E eu conheço muita gente nessa estrada que está há 30, 40 anos e até agora não fez algo melhor pela família. Foi engolido pelo sistema. Eu conheço gente que diz assim, eu vou para o mercado de trabalho, quero ser um sucesso lá, e aí a hora que eu tiver tudo, aí eu vou me dedicar integralmente ao reino de Deus, porque daí eu não preciso pedir favor para ninguém. Morreu cheio de dinheiro. E nada, nunca fez nada a respeito daquilo que vale a pena para a vida. Eu preciso aprender a ver o que é que me move. Pode, inclusive, o que é que me move é algo que não move. Que a acomodação. Por que você pegou esse caminho? Porque ele é cômodo. O caminho mais fácil. Tem muita gente fazendo da sua vida um inferno porque pegou o caminho mais fácil. Da acomodação. É muito comum isso, por exemplo, na criação de filhos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, criar filho dá trabalho. Pense em trabalho. Pois é.
E aí é aquele ditado, né? Filho é bom, mas dura. Entendeu? Dura. O negócio não acaba nunca. Aí pega o caminho mais fácil, porque educar dá trabalho, e depois experimenta um verdadeiro inferno. E não se dá conta que o que estava por detrás das decisões era não gastar energia, era não gastar tempo. Depois ajeita. Não é possível semear acomodação ou preguiça na educação dos filhos e querer colher lindas virtudes na vida deles. Então a gente precisa saber avaliar bem o que está por detrás disso. O que nos move? Voltando lá para Ló. O que moveu ele não foi pensar na família, pensar no tio, pensar naquilo que de fato tem valor e dura e o que a gente carrega para a vida. O que moveu ele? Estou com a grana aqui, tem um lugar paradisíaco para morar ali. Tchau, tio. Ló viu o paraíso, era tudo o que precisava, é o sonho de toda pessoa. Mas se a gente continuar lendo essa história, nós vamos ver que ele viu o paraíso, mas lá tinha um sistema que não era tão paradisíaco assim. Gênesis capítulo 14, verso 11 e 12. Aquelas cidades entraram em guerra, e aí Sodoma perdeu a guerra. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. E aqui os sonhos começaram a ruir. Teve uma guerra, pegaram Ló e tudo que ele possuía, família, e levaram escravos e cativos. Abraão soube disso, foi lá libertá-lo. Tirou ele, libertou. Ló, agora livre, podendo fazer uma boa decisão, o que ele fez? Agora ele não estava mais morando perto de Sodoma. Agora ele passou a morar dentro de Sodoma. Quando os mensageiros de Deus vão lá para libertar Ló, onde ele está? Está na porta da cidade, convida os anjos para entrar, vamos lá. Aqui a gente percebe uma segunda coisa desse sistema, que carrega em si aquilo que leva a pessoa para o inferno. Uma é o que nos motiva, porque decidimos. O outro é porque Sodoma e Gomorra é especialmente viciante. Esse sistema te entorpece porque é um sistema sedutor. O sistema te prejudica e você não se incomoda com isso. A vida dele está indo para o ralo, a gente vai perceber isso na história, ele está se afundando e ele está inebriado com aquilo. Está achando maravilhoso. Está destruindo a família dele, mas ele toca o barco para frente. Que vida é essa? Que faz o quê? Um sucesso na aparência, mas é um fracasso na existência. Quem olha Ló no Facebook, em Sodoma, acha maravilhosa a vida dele. Mas existencialmente, um fracasso, a vida dele está indo em frangalhos. E Ló escolhe morar lá, e não faz absolutamente nenhum movimento para que Sodoma fosse transformado, para que o entorno dele fosse transformado, para que as pessoas das relações dele mais próximas fossem outro tipo de pessoa, melhor pessoa. Nem os genros, nem a mulher e nem as filhas, ninguém. Ló não proporcionou nenhum bem para o local que ele estava. Não proporcionou nenhum bem para a família dele. Nós aprendemos, quer dizer, pelo menos eu aprendi assim, né? Então, que daí Ló foi salvo porque ele era o único justo e tal. Então, a vida dele era toda arrebentada. Se tivesse 10 justos, a cidade não seria destruída. Uma cidade, uma sociedade se deteriorando, e ele na porta da cidade como se nada tivesse acontecendo. Um omisso em relação à vida. Compreendido isso, que Ló deixou sua vida aí, não influenciou em absolutamente nada em ninguém,
seus genros não acreditaram nele, sua mulher não queria ir embora da cidade, suas filhas depois lá cometeram aquele incesto, ele ficou morando numa caverna, entendendo que as nossas decisões, por mais lindas que sejam, podem acabar tornando a nossa vida um inferno. A gente precisa responder essa pergunta: como não cair nessas armadilhas de um sistema perverso? Porque se ele nos ilude, não necessariamente eu estou discernindo. Porque ele traz benefícios e traz um programa que a gente acha bacana. A mentira só tem muita força se ela for muito semelhante com a verdade. O engano só é engano mesmo se ele for sutil. Né? Se o diabo aparecer aqui, igual ele tem nos desenhos aí de chifre, vermelho, tridente, rabo, pé de bode, aquelas coisas todas, se ele aparecer aqui, mas não fica um. Agora, se aparecer todo bonitão, charmoso, simpático, como é que a gente faz para estar num lugar que é perverso e vai nos corroendo, e a gente tem demandas da vida? Porque eu falo assim, a gente não pode tomar decisão pelo dinheiro. Aí fala assim, tá, e aí eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar, eu tenho que sair de manhã, eu tenho que voltar à noite. A gente fica com esses conflitos na cabeça. A grande questão não é que você tem que parar de trabalhar, a grande questão é sempre o que te move. E quanto tempo isso dura? Como é que a gente faz para sobreviver? Essa aqui é a lição. Sodoma nos alerta que devemos decidir pelo critério da bondade e não da felicidade. Por quê? O critério da felicidade pode nos levar a um inferno de vida, porque esse critério tende ao egoísmo. Ser feliz pode significar muitas coisas, mas nós usamos normalmente tipo, eu quero ser feliz. Então eu vou trabalhar para quem? Para mim. Para ser feliz, não necessariamente eu preciso pensar no próximo. E aí, como eu não faço esse movimento, eu me fecho nas relações tentando ser feliz. Eu tenho o que preciso e vou para um lugar em que está tudo bem, em que eu posso fazer mais ainda, para mim mesmo. Ló não se preocupou que a vida dele não é isolada, participa de um todo. A gente acha que basta cuidar da gente mesmo e está tudo bem. O que importa é eu cuidar de mim. Você pode cuidar muito bem do seu filho, dar toda a estrutura e tudo, e deve fazer isso. Mas se você se concentrar nele e perder a dimensão de onde ele vive e com quem ele se relaciona, de que adianta se todo o entorno dele, se ele vai crescer sob influência de todos os outros que não foram assim bem educados. Então ele aprendeu a ser super bonzinho, você se concentrou em que ele fosse bonzinho, ele é bom, é uma criança boa. Aí ele vai para a escola, estuda numa sala com 35 que só ele é o bom. Esse seu filho vai ser feliz? Então eu tenho que estar preocupado também com os outros 35. O todo precisa ser visto com o mesmo olhar. Nós precisamos aprender a pensar nesse todo. Desde coisas simples como dirigir na cidade. Nós precisamos aprender a dirigir no coletivo. Nós precisamos aprender a andar nos ônibus, nos trens, coletivamente, a ter as propriedades. Na cidade, nós precisamos aprender. E isso é aprender o quê? Importa sim o que estão fazendo, como estão fazendo. Isso tem que nos incomodar. Nós não podemos nos perceber como fora da humanidade. Aquilo que afeta um, afeta sim a todos. E mesmo que não conhecêssemos, porque afeta o lugar onde nós estamos morando. Então a pergunta é, até onde a minha vida de fato coopera para que seja uma influência positiva, construtiva, edificante, para a transformação do meio em que nós vivemos. E nós não precisamos nos ocupar de salvar o mundo, basta o nosso entorno. As pessoas que estão em contato conosco, as pessoas que convivem conosco. Despertarmos o olhar, despertarmos o modo de ver, despertarmos como a gente de fato pode demonstrar amor. Nós precisamos aprender a viver em aliança, nós não sabemos mais. Você sabe por quê? Hoje tem um evento acontecendo em todas as igrejas cristãs, incluindo a católica.
é um corredor de entra e sai e de troca. Sabe por que acontece isso? Porque nós não sabemos mais ter alianças. O que é aliança? Você já pensou, se todas as vezes que a minha esposa tivesse uma reclamação a meu respeito, ela fosse embora de casa? Cada meia hora eu tinha que buscar ela em algum lugar. Tem uma reclamação? Traz a reclamação. E eu tenho que saber lidar com ela, e mudar, e ver, e tomar decisão para quê? Para a gente crescer, melhorar, para sermos um casal mais saudável. Você já pensou se todo filho tem uma reclamação do pai e foge de casa? E o que é aliança? Você traz a demanda, você traz a dificuldade, você traz a dor, você traz o que está acontecendo e a gente vai arrumando. Como é que a gente consegue arrumar a casa? Se a gente de fato tiver aqui como o ferro afia o ferro, o irmão a seu irmão, e a gente cresce, amadurece. Peraí, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui a gente precisa fazer assim, fazer desse jeito, vamos melhorar, vamos ser melhores como família. Por quê? Porque a gente tem que aprender a construir em algum lugar esse paraíso. E não querer um paraíso pronto, nós queremos um paraíso pronto, mas deixa eu dizer, jardim de Deus pronto é Sodoma e Gomorra. Desde o princípio, quando o homem foi colocado na criação, foi para fazer, cuidar do jardim. Não tem jardim pronto. Tem jardim para ser feito, e nós somos os jardineiros, nós somos os construtores. Como é que a gente faz? Nós precisamos aprender a consertar as coisas. Eu sei que agora o consumismo está tomando conta, e assim, parece um modelo novo, e aí consertar não vale mais a pena, você compra um novo. E a gente está levando isso para as nossas relações. Aí volta lá no começo. O que me motiva? O que está fazendo eu tomar a decisão de descartável? O consumismo, o mercado. É isso que eu quis dizer a respeito do dinheiro. É isso que está fazendo a gente tomar decisão, o mercado. Eu tomo decisão em relação à minha esposa pelo critério do mercado, do descartável. Em relação à minha igreja, em relação à minha família, em relação à escola onde estudam os meus filhos. A classe, a sala onde estão os meus filhos. Ou eu vou trabalhar? Qual a nossa relação como pais com a escola? Nós estamos que nem Ló, vai abandonando e quer que as coisas estejam boas, certas, acomodadas. É impossível isso acontecer. Nós precisamos nos perceber como agentes do reino de Deus, de transformação, e temos a responsabilidade no nosso entorno, em tudo que formos fazer, e bem feito. Até onde a minha vida de fato coopera e é uma influência positiva. Se o critério for a bondade, porque esse é o nosso tema. Se formos bons, nós vamos melhorar o todo. Se formos bons, nós vamos desfrutar. Porque vai melhorar o todo e nós vamos colher isso. Leve isso para dentro da sua casa. Todos precisam cooperar dentro de uma casa, para a casa ficar organizada. Isso é bondade. Aqueles que frequentam a reunião de casais já me ouviram falar várias vezes isso. Porque minha mulher dizia assim, me ajuda aí, lava a louça para mim. Ajuda não. Eu lavo a louça, mas não porque eu estou te ajudando. A louça é nossa. Me ajuda por quê? Porque ela é empregada de todos os outros habitantes da casa, a casa é nossa. Levantar e arrumar a sua própria cama não é ajuda a uma que está realizando todas as tarefas, não é ajuda. Se agir com bondade para o bem do todo, é pensar no todo, essa casa também é minha. Então leva isso para dentro da casa, e aí se todos agem com bondade um para o outro, que tipo de casa a gente tem? Eu quero morar lá. E nós temos que aprender a montar ambientes em que os moradores querem ir para casa. E hoje nós temos ambientes em que os moradores não querem ir para casa, ficam enrolando no trabalho, que ficar no trabalho está melhor do que ir para casa. E aí se casou por quê? Porque queria montar um paraíso. O que tem? O inferno. Ninguém quer no inferno, fica lá, acendendo a fornalha. Cuidar do outro cria uma rede do bem. Eu conheci pessoas que não cuidaram de ninguém. E aí quando estão carentes, necessitadas, se sentem sozinhas, abandonadas. Sabe por quê? Esquecem que quando a gente abraça, a gente é abraçado. Isso é uma coisa tão básica, gente. Ninguém nunca me deu um abraço. Sabe o que você está confessando? Que você nunca abraçou ninguém. Porque quando você abraça uma pessoa, qual que é o movimento natural? Então se você diz que nunca foi abraçado, sabe o que você está dizendo? Que você nunca abraçou. E essa é a rede da bondade. Então a solidão muitas vezes não é fruto da pessoa ter sido abandonada, mas fruto de que ela não abriu o coração do outro para semear o bem. Nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões pelo critério da bondade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um preço, mas só que é um preço que redunda em vida.
frutifica para a vida eterna. Porque não necessariamente eu fui bom, eu vou receber bondade de todas as pessoas. Não necessariamente porque eu quero ser bom, eu vou conseguir agir com bondade todo o tempo. Eu não sou Deus. Nenhum de nós. Quando eu falo eu, estou falando de nossa, a humanidade. A gente vai tentar. Eu estou querendo ser bom, mas a gente falha. E aí nós desfrutamos de algo fantástico na nossa fé. É isso que eu quero. Eu não consegui. Eu posso me arrepender. Conto com perdão e mudar o caminho. E fazer uma história diferente. Eu não estou conseguindo. Então, Senhor, conto com a sua graça, porque eu quero pegar um rumo diferente, porque eu quero fazer. Não queira um jardim pronto. Queira ser um jardineiro. E se você se dispuser a ser um jardineiro, você conta com o poder criador de Deus. Porque dele saiu a palavra, que toda a erva frutifique. Então basta a gente fazer o trabalho. E a gente faz o trabalho e Deus dá o crescimento. Nós não precisamos querer salvar o mundo. Nós precisamos querer ser jardineiros. E o mundo será salvo por Deus através das nossas vidas.